Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, com o nosso programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum do ano da liturgia B. A primeira leitura deste domingo é do livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24. É assim: Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto, e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Essa foi a palavra de Deus da primeira leitura do livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 a 24. Esta é uma imagem interessante porque usa um elemento da natureza, uma árvore, que plantada reage ao ambiente em que está e, a partir da natureza que possui, cresce e produz. E existe a palavra do profeta que fala da ideia de uma poda, quando a árvore precisa ser conduzida no seu crescimento. Parece que uma árvore sem uma direção, ela se espalha de maneira caótica. Parece que é essa a ideia. E então nós estamos no campo de uma metáfora. Uma árvore, fruto de uma semente, que cresce e que tem que ser conduzida neste crescimento. E esta condução implica até em algum tipo de, vamos dizer, violência, uma poda, um corte, ou várias podas e cortes, para fazer com que a árvore seja melhor. Todos nós sabemos, por experiência pessoal, que precisamos de certas podas na vida. Porque se a gente quer uma fórmula para criar um terrorista, é permitir que uma criança e um adolescente e um jovem façam tudo o que querem. Nós estaremos criando um terrorista. Isso é muito perigoso. E cortar, limitar, colocar normas, faz parte do processo de crescimento humano. Nem todos estamos preparados para fazer isto, para gerenciar este processo, mas ele é necessário. Esta primeira leitura do profeta Ezequiel, ela abre possibilidades, ela abre perspectivas para
o evangelho que nós agora vamos ouvir. Eu vou pular o Salmo e já vou para o evangelho no capítulo, em Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, dos versículos 26 a 34. E diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem lança logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus acrescentou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. Essa é a palavra do Evangelho deste domingo, 11º do tempo comum do ano B. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Aqui a gente vê 3 momentos no Evangelho. Bom, primeiro que Jesus, no Evangelho de Marcos, antes deste texto, ele escolheu os discípulos, ele começou a fazer os milagres, ele já deixou marcas da sua missão e da sua personalidade, ele já foi declarado por figuras curiosas, como sendo o Messias, como sendo até o Filho de Deus. Ele proibiu que dissessem isto, porque ele sabe que isso implica para ele uma nova fase em sua vida, que ele ainda está deixando para mais para frente, e ele continua ensinando, e ele continua anunciando, e ele continua formando os seus discípulos, e aqui ele usa 2 parábolas. Então a primeira, ele fala do reino de Deus, que é como uma semente, a árvore, que nós já ouvimos ali como metáfora no profeta Ezequiel, que nasce a partir de uma semente, nas suas circunstâncias, e que segue o caminho que a sua própria natureza lhe propõe. E depois Jesus usa a metáfora da semente de mostarda. Claramente que Jesus está falando de uma mostarda que não é aquela que a gente conhece. É uma outra árvore, uma árvore um pouquinho maior e que produz um fruto saboroso, produz algo que pode ser usado na alimentação. E esta árvore abriga até pássaros. E tudo nasce de uma semente muito pequenina. Isto é uma metáfora, porque certas ideias, certos sentimentos, certos princípios devem ser semeados quando ainda somos muito jovens, ou através de pequenas ações, independendo do nosso estágio de vida, e que se transformam ao longo do tempo. Pequenos atos, como o ato de agradecer, o ato de pedir, o ato de colaborar em pequenas coisas, transformam vidas, mudam perspectivas, ou, de modo feito errado, podem conduzir a personalidades doentias que levam ao sofrimento. Então, muito depende da maneira como nós fazemos, da maneira como nós iniciamos o processo. Por isso tem aquela ideia de começar com o pé direito, que não é uma superstição, mas é uma maneira de dizer
começar bem. Isso nem sempre é possível, mas nós podemos sim conduzir. Às vezes a gente percebe que algumas pessoas geram situações de confusão, de caos. Parece que existem pessoas naturalmente caóticas, naturalmente confusas ou conflitivas. Não é o caso daqui da gente debater personalidades e buscar superação, mas eu sei que isto existe, e você também. Nós deveríamos ser gente possível. Possível significa capaz de futuro, mas não de um futuro doloroso, sofrido, conflitivo, e sim possível de um futuro compreensível, de colaboração, de crescimento, de desdobramento. Claro que cada situação pede reações e compromissos distintos, mas se nós nos deixamos guiar pelo Espírito do Senhor, certamente nós podemos fazer novas as coisas, porque o Espírito faz em nós novas as coisas. E uma outra cena, um outro momento do Evangelho, é quando o evangelista ele afirma que Jesus ensinava em parábolas. Ao povo, às multidões, ele falava em parábolas. Aos discípulos, ele falava de modo claro. Por que isto? Porque nem todos estão prontos para ouvir certas coisas. E todo pedagogo, todo educador, sabe que não pode dizer tudo de uma vez para todos no mesmo tempo. Nós precisamos dosar a informação. Nós precisamos dar ritmo, crescendo à educação. E também na compreensão do reino de Deus e dos valores do Evangelho, nós precisamos apresentar conforme a capacidade da pessoa receber. Às vezes nós erramos quando oferecemos muito a quem ainda não pode receber muito, ou oferecemos pouco a quem poderia receber mais. Uma coisa eu sei por experiência pessoal, e muitos de vocês também sabem, a gente precisa esforçar às vezes. Porque se a gente deixa conforme a pessoa quer, as coisas correm o risco de não crescer. Então, um pouco de exigência, um pouco de esforço, um pouco de ousadia da nossa parte, na educação, no comportamento, na evangelização, é sempre importante. Mas o que Jesus está nos lembrando é que é preciso semear. Então, nós nos podemos perguntar, como e o que nós semeamos? Afinal de contas, nós precisamos semear algo bom. O Salmo nos dá um pouco esta resposta. Vamos ouvir o que diz o Salmo 91 ou 92. O refrão é assim: como é bom agradecermos ao Senhor. E nós temos 3 estrofes. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. E o refrão: como é bom agradecermos ao Senhor. Este salmo, então, nos ensina 3 coisas. Primeiro, a gratidão. A gratidão gera algo novo. E quem é grato está aberto à novidade. Geralmente, quem não é grato
está mais fechado à novidade e está muito convencido da sua fórmula pessoal. A gratidão abre possibilidades para algo novo. E esse algo novo é comparado à palmeira e ao cedro. E palmeira e cedro são árvores que crescem, e sobretudo o cedro, que produz uma grande árvore, que é uma grande árvore, e que dá uma grande sombra, e que enche de significado o empenho de alguém que a planta e que dela cuida quando é menor. Então é necessário perceber como as coisas precisam de tempo, de alimento, para amadurecerem e poderem progredir e gerar. E aqui está o terceiro momento deste salmo, que sugere que o justo transforma a sua realidade. O justo é justo mesmo, Senhor. Meu rochedo, não existe nele o mal. Por que alguém pode dizer isto? Porque reconhece a ação de Deus na história. E reconhecer a ação de Deus na história, que implica já a gratidão, é o sinal de alguém que é tomado pela graça de Cristo. Nós vivemos num mundo tão dado à fama, a espetáculos grotescos e medíocres. Nós acompanhamos nas redes sociais, nós acompanhamos em sites, nós acompanhamos na produção supostamente cultural, tantos exemplos absurdos e que valorizam o efêmero, que valorizam a mentira, o vício, o erro, até o mal. Nós devemos estar atentos, amigas e amigos, porque existem valores e nós precisamos buscá-los. E não é porque alguém diz que tem fé, mas que age com violência, com prepotência, com arrogância, com corrupção, que realmente tem fé. Pode acreditar mais em si, nas suas próprias forças, e não na graça do Senhor. Parece que é preciso, às vezes, a gente se sentir até vazio, para poder nos preencher do Senhor. Plantando pequenas árvores, que vão se tornar em nós grandes construções de fé, de esperança e de futuro. Mas tem ainda uma leitura. É a segunda leitura deste 11º domingo da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 10. Nós estamos seguindo essa carta, da segunda carta aos Coríntios de Paulo, já há alguns domingos. Este é o terceiro domingo que nós já estamos seguindo. E diz assim: Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos, longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta moradia. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Paulo fala de confiança, Paulo fala de fé, Paulo valoriza o momento histórico que nós vivemos, porque nós vivemos no momento da fé. Nós não temos clareza no que vem pela frente, nós não sabemos quase nada do que nos espera, mas nós vivemos na fé, e o justo vive de fé, como diz a Sagrada Escritura no livro de Habacuque, citado outras vezes: o justo vive de fé.
não de ilusão, não de pensamento positivo sobre coisas absurdas que não vão acontecer, mas sim de fé. O que significa isto aqui? A capacidade de compreender mesmo aquilo que é doloroso. A capacidade de entender e de aceitar mesmo aquilo que é amargo. A capacidade de superar mesmo aquilo que parece mortal. Esta capacidade não é natural em nós. Nós precisamos da graça do Espírito. Por isso nós oramos tantas vezes pedindo o dom do Espírito, para que o dom do Espírito faça em nós algo crescer, como uma árvore, que a partir de uma semente produz algo grande e que pode ser, inclusive, de alimento. Entendamos tudo isso e recordemos que nós somos uma parte da história. Nós não somos perfeitos. Ah, minha gente, nós não somos perfeitos. Muitas pessoas buscam a igreja tentando encontrar perfeição. E quando não encontram, acabam saindo, batendo a porta, dizendo: nunca esperei encontrar isto aqui. Então quer dizer que nunca esperou encontrar na igreja gente? Porque a igreja é feita de gente, e gente é imperfeita. Aonde entra a graça? Nos transformando, fazendo com que nós melhoremos, nos transformemos à imagem de Cristo, porque tudo aqui passa. Nós gastamos tanto da nossa vida, das nossas preocupações, das nossas energias, às vezes lutando contra os limites da nossa própria natureza. Tenhamos os olhos voltados para Cristo. Por isso que a oração deste dia, deste 11º domingo do tempo comum, eu pessoalmente gosto muito dessa oração. E algumas pessoas já perceberam que ao longo do tempo litúrgico, independente do domingo em que a gente esteja, eu, durante a semana, nas celebrações semanais, eu uso muito esta oração, porque para mim é uma oração que diz muito. E eu partilho com você. Ela diz assim: Pai, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos na nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Eu acredito muito nisto. E eu digo isso todo dia. Porque eu acho que esse é o caminho para, pelo menos para mim, e partilho isso com você. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, neste programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Este foi o 11º domingo do tempo comum do ano B da liturgia. Eu desejo a você graça e paz.